Vamos falar do padre, Reinaldo. Essa situação do padre também é bem forte, ó. Tá até a reportagem na nossa página para quem quiser pegar mais detalhes. Opa, apareceu a página, a home completa, não apareceu a matéria do padre. Abre o padre, tá aí. Padre vira alvo do Ministério Público Federal após dizer que o Rio Grande do Sul abraçou a bruxaria e o sanatismo. Satanismo. Satanismo. Bom, o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul está investigando esse caso. Ele vai investigar justamente a declaração de um padre que relacionou o desastre no Rio Grande do Sul à falta de fé, declarando que o Estado abraçou essa questão aí do satanismo. E ele fez essas declarações, o nome dele é o padre Paulo Santos, ele é da paróquia São Vicente de Paulo, e ele fez umas falas ao lado de uma bandeira do Estado durante uma missa e foi algo muito grave. Vamos ouvir o que ele disse. Eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Deus não precisa mandar sofrimento para a nossa vida, porque Ele não faz isso. Mas nós mesmos, às vezes, buscamos, na fragilidade humana, coisas ruins para nós. O secularismo chegou no Rio Grande do Sul, o estado mais ateu da federação. Existem mais centros de macumba na cidade de Porto Alegre do que no estado da Bahia inteiro. Esse é o ponto aí que o Reinaldo também queria tratar, né? Ele não só fala sobre a questão de as pessoas, né, de o Estado ser ateu, uma parte, né, da população, como ele fala também sobre a quantidade, aí ele fala aí dos centros de macumba, que ele fala da cidade de Porto Alegre na comparação com a Bahia. O caso está sendo investigado, mas a gravidade disso, né, Reinaldo, diante da tragédia lá do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro, isso não é, obviamente, um discurso cristão, né? O Paulo Santos. De cristianismo, esse senhor não entende nada. Quando ele diz Deus não pune, mas ele está falando sim de um Deus punitivo. Ou ele está falando de um Deus punitivo, ou ele está falando, então, segundo a sua perspectiva, de um Deus omisso diante da ação do demônio. Ele não entende nada de religião. Ele só é um preconceituoso, um rancoroso. Ele é gaúcho, né? Ele diz que a família dele estava lá, por isso que ele está com a bandeira do Rio Grande do Sul. Ele é um preconceituoso, um rancoroso, né? É, com características. A xenofobia na verdade, aversão a estrangeiros, mas já se aplica também a aversão àquilo que você considera o outro, né? Quando ele faz a oposição entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, ele deve saber que a Bahia é o estado mais negro do Brasil e deve saber que o Rio Grande do Sul é o estado mais branco do Brasil, né? Certamente sabe. Esse cortezinho de cabelo dele não engana ninguém. Ah, você também é preconceituoso. Não. É que as pessoas fazem escolhas, né? As pessoas fazem escolhas, né? É preciso saber, esse padre está comprometido com a igreja ou ele está comprometido com algum outro ente que está infiltrado na igreja? Inclusive, alguns entes que se dizem católicos e que, na verdade, pretendem introduzir o seu próprio catolicismo dentro da Igreja Católica. Isso é uma fala vergonhosa. Primeiro que é mentira, de resto não entende nada de teologia. Quem diz que Deus, a depender das escolhas de Deus, sim, existe a punição, ainda que seja a punição ao Cordeiro de Deus. Ou o senhor esqueceu qual é a mística que envolve Jesus Cristo? Deve ter esquecido. Não sabe nada de religião. Aliás, não sabe nada. A paróquia dele é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, para quem é católico, é um santo muito importante, porque ele é o santo símbolo da caridade. Você sabia, Fabio? Ele é o santo símbolo da caridade, né? Ele, inclusive, chegou a ser escravizado, suportou uma vida muito difícil. O santo francês e é o santo símbolo da caridade.
Caridade, de caritas, do grego, que um dos significados da caritas é amor. É amor o que esse padre está inspirando aí? Não, ele está dizendo claramente adesão à macumba. Né? E aí ele fere a Constituição, porque é preconceito religioso na veia. A adesão à macumba é responsável pela tragédia que aconteceu. Deus está punindo. Deus mandou chover no Rio Grande do Sul. Quem mandou haver tantos ateus no Rio Grande do Sul, tantos, como ele disse, satanistas, tantas pessoas que adotam a macumba? Quem mandou? Olha aí o que está acontecendo agora. Você Existem algumas igrejas neopentecostais nos Estados Unidos, porque isso é uma vertente desse embora ele esteja na Igreja Católica, e é por isso, entre outras coisas, precisa saber quem é esse padre, né? A que corrente se filia? A quem mais ele obedece além do Vaticano e do seu bispo? Né? A igreja também tem que abrir uma investigação, porque isso não é catolicismo. Então eu falava dessa vertente nos Estados Unidos, que tem, por exemplo, tem uma igreja lá que a cada vez que chegavam na guerra do Iraque, a cada vez que chegavam corpos de soldados americanos mortos no Iraque, eles faziam o quê? Eles iam ao velório com cartazes dizendo que aquelas pessoas morreram, que a morte foi justa, sim, porque existia sodomia nos Estados Unidos. E a culpa era dos gays. É uma igreja. É uma igreja. Né? O caso foi parar na Suprema Corte. E a gente sabe que nos Estados Unidos você pode prender um jornalista que não entrega a fonte, né? Que pode, lá pode. Mas se diz que, em nome da religião e da liberdade religiosa, se pode fazer isso num velório. Ah, então tem o direito de fazer. Tem o direito de ir lá, humilhar a família, agredir a família num momento como aquele e ainda causar, lançar uma palavra de ordem de perseguição aos gays, como fizeram. Aí, o cara está dizendo claramente, a culpa é dos macumbeiros. Então, se você souber, obviamente, dito isso, quem acreditar nele, diante de alguém que tem uma religião de origem afro, qual é o risco que há de essas pessoas passarem a ser perseguidas e acusadas de responsáveis pela tragédia? Tem gente que vai acreditar nisso. Ele está falando uma igreja cheia. Né? E ainda coloca, veja que a Bahia é usada como exemplo negativo. Se ele está dizendo, olha, adesão à macumba, não sei o que, tal, é muito ruim, a responsabilidade pela tragédia é essa, e há aqui mais do que na Bahia. A Bahia, assim, a Bahia como aquele horror, cheio de macumbeiro. Né? É, é espantoso que isso aconteça. Né? Espero que a Igreja Católica, espero que haja a punição dentro da hierarquia católica, porque, obviamente, isso nada tem a ver com catolicismo, com cristianismo. Né? Agora, é preciso investigar crime. A liberdade religiosa não dá a ninguém o direito, inclusive, de discriminar a religião do outro, de pregar, na prática, a perseguição à religião do outro. Isso viola a Constituição. Ele está repetindo, tem uma influencer que falou essa mesma coisa. Né? Ah, ninguém vai acreditar nisso. Olha, queridos, nós estamos falando de um momento que as pessoas não vão tomar vacina porque elas têm medo que a vacina ou tenha chip, ou vá mudar o DNA delas, ou vá fazer sei lá o quê.
Olha o que aconteceu com a vacinação no Brasil. Nós temos gente que acredita que a Terra é plana. Hã? Esse discurso da nação que fez escolha. Nós já vimos, não em relação ao Rio Grande do Sul, mas nós já vimos a dona Michele Bolsonaro em Palanque dizer que durante muito tempo essa nação não fez a escolha de Deus e atraiu o mal para si. Hã? Gozado que a Covid veio quando o marido dela era presidente, né? E ele fez as escolhas que fez. Se a gente fosse pensar em termos místicos, né, daria para saber quem era o partidário do Satã. Só que, obviamente, eu não transito. Esse é o caminho por onde Michele pode transitar, ligar os adversários ao Satã, né? Eu não faço isso. Agora, eles fazem. Esse discurso está em ascensão, né? Quantos saíram dessa igreja em que o padre, inclusive, diz: Eu sou gaúcho, minha família está sofrendo, minha mãe disse que estava sem água, minha mãe disse de não sei o quê. Quantos saíram dali, né, acreditando no Mato Grosso do Sul, numa região, no cinturão já bastante conservador, acreditando que é realmente o terreiro de Macumba que provoca esses malefícios. Essa gente tem que ser punida. Agora, 3, 2, 1, para aparecer gente falando que em nome da liberdade religiosa ele pode falar qualquer coisa. Vai ter até na imprensa artigo assim. Eu até tenho uma candidata a escrever esse texto, com a inabilidade habitual. Né? É, São os dias, né? Agora, se o Ministério Público deixa passar, se a Justiça deixa passar, daqui a pouco nós vamos ter perseguição a essas pessoas, perseguição religiosa. Muito se fala de perseguição religiosa no Brasil, tem pastores que vociferam isso por aí. Aliás, tem um pastor que também foi por essa mesma linha, do padre da influência. Mas quem são os perseguidos? Quem é que sofre perseguição religiosa no Brasil? É o cristianismo que sofre perseguição religiosa no Brasil, em qualquer das suas vertentes? Não, né? Se houver perseguição religiosa é contra as religiões de origem afro. Essa é a verdade absoluta. E é o que o padre está fazendo. Cadê a piedade aqui? Cadê a solidariedade? Sabe qual é a síntese do discurso dele? O Rio Grande do Sul está colhendo, né, está recebendo aquilo que provocou. É a ira divina, a ideia da ira divina. Deus está bravo com o Rio Grande do Sul. Aí diz, não que Deus seja punitivo. Ué, mas não é de punição que ele está falando?